Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje, dando continuidade às lições bíblicas da editora Betel, falaremos sobre o tema da última lição do trimestre, a necessidade de avivamento no século XXI, uma nova geração clamando pelo poder do Espírito. O texto bíblico desta lição de hoje está no livro de Abacuque, no capítulo 3, versículos 1 e 2, versículos 17 e 18. O meu objetivo ao fazer esse vídeo é incentivar os servos de Deus a clamarem por um avivamento espiritual fundamentado na palavra de Deus, nos capacitando para que possamos enfrentar com vigor os desafios espirituais do século XXI. Creio que poucas coisas são tão importantes para a igreja hoje como a busca intensa por um avivamento. Não um avivamento passageiro, mas algo que permaneça com a igreja e a torne mais dinâmica, mais atuante, mais preparada para confrontar com esse mundo que está cada dia avançando mais sobre a igreja e corrompendo e mudando vidas e transformando vidas, tirando-as da presença de Deus. Eu creio que somente um grande avivamento nesses últimos dias poderá dar à igreja a dimensão que ela precisa ter para que ela possa executar a contento o trabalho que ela precisa desenvolver. Por quê? Veja, nós vivemos em dias de esfriamento espiritual. Talvez somos a igreja que temos os maiores e melhores recursos, temos condições financeiras, temos tudo à nossa disposição, temos tempo, mas nos falta vigor espiritual. E o que é pior, a igreja está sendo seduzida por distrações que o mundo oferece, que o mundo seduz. Agora, o mais doloroso disso é que esses problemas que causam o esfriamento espiritual, que causam o afastamento de pessoas da comunidade, da comunhão da igreja, eles estão dentro da própria igreja. Nós nunca tivemos na história do cristianismo um período tão negro em que o número de pessoas que já frequentou a igreja e que saiu de dentro dela é maior do que aqueles que estão com ela hoje. Além do mais, nós temos um outro contingente também, que é o desigrejamento. Pessoas que se declaram cristãs, declaram até evangélicas, mas não frequentam mais nenhuma igreja. As razões são múltiplas, os motivos dessas pessoas tomarem essas atitudes são diversos. Muitos deles são até razoáveis, muitos deles têm uma justificativa correta, mas o problema é que tudo isso que está causando esse processo de esfriamento espiritual, de desigrejamento, de mornidão espiritual, está dentro da igreja. Há algum tempo, nós fomos duramente perseguidos pelo mundo, pelo pecado, pelo inimigo. E hoje, os problemas que estão destruindo a igreja, eles estão, na verdade, a corroendo por dentro. E o que pode evitar esse processo? Somente um avivamento. Então, nunca foi tão importante buscar um avivamento como nos nossos dias. Nunca foi tão importante líderes que estão à frente das igrejas pararem de buscar outras coisas que podem até ser justas, mas o mais importante hoje, irmãos, não são conquistas mirabolantes, são conquistas de nós mesmos. A igreja precisa se levantar, a igreja precisa se dinamizar, e isso só vai acontecer com um grande avivamento, e que nós precisamos buscar. Agora, graças a Deus, que mesmo em meio a essa aridez espiritual,
de muitos corações, nós estamos percebendo que existe a necessidade de ecoar um clamor dentro da igreja, como aquele que Abacuque clamou nos seus dias: aviva ao Senhor a sua obra. Irmãos, isso nunca foi tão importante, isso nunca foi tão necessário. O clamor de Abacuque, se você estudar um pouco a história no Velho Testamento, se você estudar um pouco o período que Abacuque profetizou, você vai perceber que ele nasceu ali, o desejo de Abacuque por um avivamento nasceu de um coração profundamente abalado com a decadência moral, a decadência social e espiritual do povo de Deus, especialmente do Reino do Sul, o Reino de Judá. Então, irmãos, hoje a igreja precisa clamar e clamar desesperadamente por um avivamento. O contexto daquele dramático apelo estava inserido em um dos momentos mais sombrios da história do povo de Deus, marcado por injustiças, violência, idolatria e até apostasia. Parece, irmãos, que olhando o tempo de Abacuque, a situação de Abacuque, nós nos colocamos dentro dela, porque os mesmos problemas que existiam no tempo de Abacuque, que levou à frieza espiritual, a ponto de aquele servo de Deus clamar de forma quase desesperada: aviva, Senhor, a sua obra. Esse deve ser o clamor da igreja de hoje, porque a nossa geração enfrenta períodos tais quais enfrentou a geração de Abacuque. Então, por isso nós precisamos. Eu gostaria de refletir sobre essa urgente necessidade de avivamento em nossas igrejas. E como esse avivamento pode acontecer? Quais os resultados que decorrem dele e que vai produzir vida nas nossas igrejas? O meu desejo, irmãos, sinceramente, é a minha oração constante, é para que cada um reflita sobre a importância do avivamento nas nossas vidas e nas nossas igrejas. Quero lembrar, entretanto, que o avivamento dificilmente ele vai acontecer de forma coletiva desde o começo. Há necessidade de que alguém se levante, de que alguém comece, de que alguém se incendeie, e aí ele vai provocar outros e mais outros e mais outros. Esta é a história de todo o avivamento que aconteceu com o povo de Deus. Os grandes avivamentos da história começou com uma pessoa. E o avivamento de hoje, ele pode começar por você. Ele pode começar por mim. Ele pode começar por qualquer um daqueles que, de coração aberto, busque sinceramente, com avidez, esse novo avivamento de que estamos precisando. Note que o avivamento é algo muito, mas muito relevante para os nossos dias. Não podemos, irmãos, em hipótese nenhuma, priorizar qualquer outra coisa que não um avivamento verdadeiro. Um avivamento como nós chamamos de genuíno. Por quê? Porque o avivamento ele é uma promessa do Senhor Jesus. Assim como ele prometeu aos discípulos quando ele foi ao céu, quando ele ascendeu ao céu, ele disse: ficai aqui até que vocês sejam revestidos do poder de Deus. E a Bíblia relata que no capítulo 2 de Atos, que ocorreu o cumprimento daquela promessa. Mas veja, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, a palavra do Senhor tem também uma promessa de Jesus que afeta até nós hoje. Ele disse: eu estou convosco todos os dias.
Ele está conosco. Então a mesma promessa que foi cumprida no dia de Pentecostes, que trouxe um avivamento extraordinário, ele pode acontecer hoje também. As Escrituras dizem que a promessa que ele fez era para que os discípulos fossem revestidos do poder, fossem avivados literalmente, eles receberiam o poder de Deus e eles seriam testemunhas até os confins da terra. Irmãos, isso inclui nós também. Nós também podemos ser testemunhas até os confins da terra. Para isso nós precisamos de receber o mesmo instrumento sobrenatural que recebeu aquela geração do século I da nossa igreja. E por isso nós precisamos buscar. Naquele dia, irmãos, no dia de Pentecostes, teve início uma nova fase na história da igreja. A igreja que era tímida, acanhada, reduzida talvez a 120 pessoas, como dizem lá no livro de Atos. Mas a partir daquele dia, num dia só, irmãos, a igreja acrescentou àquele grupo de 120 irmãos quase 3.000 pessoas. E poucos dias depois, aquele número já passou para 5.000 pessoas. A igreja de hoje, irmãos, tem condições de conquistar muito mais pessoas do que nós estamos conquistando. E para isso, a única coisa que precisamos fazer é buscarmos as ferramentas adequadas para que o avivamento possa acontecer nos nossos dias. Ali naquele dia, irmãos, teve início um novo tempo, um despertar, uma nova postura espiritual diante do mundo. Os discípulos tiveram mais ousadia, mais coragem, a ponto de Lucas ter registrado que as perseguições que aconteceram naqueles dias provocou a debandada dos irmãos de Jerusalém, mas as Escrituras dizem que cada um que saía de Jerusalém, ele levava a palavra de Deus, ele proclamava o Evangelho, e Lucas chegou a registrar que eles faziam isso com ousadia. É isso que nós precisamos fazer. Nós estamos orando por uma igreja cheia, nós estamos orando por salvação de vidas, nós estamos orando para que o Senhor mande pessoas para as nossas igrejas, irmãos, mas nós precisamos também buscar com avidez, como eu já disse, esse avivamento que nós precisamos e que vai nos alavancar com muito mais dinamismo para alcançar outros para Cristo. Nunca foi tão necessário um avivamento nas nossas igrejas como hoje. O avivamento que precisamos, irmãos, ele precisa ser mais do que emoção. Ele tem que provocar em nossas vidas transformações. E transformações tais que sejam perceptíveis por aqueles que nos ouvem. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, ele disse que nós deveríamos praticar boas obras, porque elas foram deixadas para a gente praticar. E a palavra do Senhor diz que nós, praticando boas obras, as pessoas vão olhar isso, vão glorificar a Deus nisso. Mas nós só podemos fazer isso se estivermos cheios, transbordando do Espírito Santo num grande avivamento. O avivamento é bênção, pois é o Espírito de Deus que nos revigora. Não são coisas passageiras, não é fogo de palha que acontece na igreja, sabe, irmãos? Não é fogo de gravetos. O fogo do avivamento que é trazido pelo Espírito e é aceso em toras de madeira gigantescas que podem queimar durante meses, que não param. Esse é o tipo do avivamento que a igreja precisa. Algo que se acende em troncos de madeira e não fogo que pega em palha, em gravetos, em coisas que apagam rápido. Nós precisamos disso, irmãos. O avivamento que precisamos não é barulho, sabe? Eu vejo às vezes as pessoas falando e gritando e fazendo todo esse estardalhaço, mas isso não é avivamento. O avivamento que nós precisamos não é barulho, ele é quebrantamento, irmãos. É quando eu
como aquele publicano naquele dia, em confronto lá com aquele fariseu. Ele disse: Senhor, tem piedade de mim. Ele batia no peito com a cabeça baixa, ele dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Isso é que é avivamento, irmãos. É isso que traz avivamento, não é euforia, não é grito, não é alarde, não é agitação, irmãos, é santificação. Isso que traz avivamento, isso é que nos dá condições de ver o agir de Deus no meio da igreja. Você quer que a sua igreja seja uma igreja dinâmica? Você quer que a sua igreja seja uma igreja conquistadora de almas? Você quer que a sua igreja seja uma igreja incendiada pelo poder de Deus? Então comece com você a buscar a presença de Deus, a buscar esse avivamento intensamente. Nós precisamos fazer isso, irmãos, e nós precisamos fazer isso urgente, porque nunca, como eu já disse, o avivamento foi tão necessário. Nós precisamos de um novo clamor, daquele mesmo porte do que fez Abacuque. Ó Senhor, aviva a tua obra. Nós precisamos fazer isso. É tempo de a igreja clamar por um avivamento de verdade. É tempo de pararmos com festas. É tempo de pararmos com tantas coisas que a gente faz. Esse ativismo que a gente tem na igreja, irmãos, está atrapalhando o crescimento espiritual da igreja, porque nós não temos tempo, são ensaios e mais ensaios, e reuniões e mais reuniões, e nós estamos o tempo todo ocupados com a obra, mas estamos distantes do Deus da obra. Nós precisamos nos aproximar mais dele, ter mais contato com ele, estarmos mais relacionados com ele. Isso nós precisamos, irmãos. Por quê? A igreja só resistirá ao pecado que o sistema deste mundo nos impõe se ela estiver cheia do Espírito, irmãos. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 24 e 25, ele diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E note bem, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Mas, amados, quais são as condições para que esse avivamento inicie na nossa igreja o mais rápido possível? O que é que nós precisamos fazer para que esse avivamento venha e nos cubra com o poder, com a graça de Deus? Primeiro, irmãos, tudo começa com uma atitude de mudança no coração dos servos de Deus. Não é mudança exterior, não é mudança em nada, é mudança dentro de nós. Nós precisamos de ter a nossa vida mudada de dentro para fora e não de fora para dentro. Nós precisamos ter a nossa vida transformada de dentro para fora. O avivamento, como eu disse, ele começa na minha vida. Ele é individual, ele é pessoal. Só depois é que ele vai acontecer. Veja o livro de Neemias, o livro de Esdras. Aqueles dois irmãos, eles se colocaram à frente do povo. Veja o livro de Daniel. Veja as histórias dos avivamentos no tempo de Samuel, no tempo de Jacó. E no tempo do Novo Testamento, veja como que o avivamento teve início e como que ele se espalhou, como se ele realmente cresceu. Veja como aconteceu isso. É uma pessoa na posição certa, no lugar certo. O Senhor falou com o profeta Ezequiel que, olha, eu procurei entre eles um homem que se pusesse na brecha por este povo, mas não achei. Deus quer um de nós com disposição de sacrificar a nossa vontade, o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, para nos colocarmos diante dele, para que ele nos use para ser a chama, para ser aquela fagulha que incendeia tudo que está perto. É isso que nós precisamos fazer. E com isso vai começar, sabe quando?
com arrependimento. Nós precisamos mudar as nossas condutas diante de Deus. Arrependimento significa volta. Arrependimento significa retorno, volta, mudança de direção. É isso que nós precisamos, mas não é só arrependimento, nós precisamos orar mais, irmãos. Nós e as nossas igrejas estão orando muito pouco. Os nossos obreiros estão tão ocupados com as coisas da obra de Deus que não tem tempo sequer para orar. Eles, quando se ajoelham para orar, estão cansados. Não tem como orar, porque as ocupações da obra de Deus não os permitem orar. Raros são os pastores que oram. Raros são os obreiros que buscam com intensidade o poder, a graça de Deus nas suas vidas, irmãos. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos consagrar mais as nossas vidas. Deus precisa ter mais liberdade para agir nas nossas vidas. Ele precisa. Deus precisa ter mais liberdade para nos usar do jeito que Ele quer e não do jeito que nós queremos. Mas para isso, irmãos, nós precisamos tomar atitude de consagração de verdade. Porque, olha, arrependimento, oração, consagração, estudo da palavra de Deus são as bases para que Deus possa nos usar num grande avivamento. Veja, um dos textos mais citados quando se fala de servir a Deus de coração, de mudar de vida, é 2 Crônicas 7:14, que diz assim, olha, eu vou ler o 13 e o 14 para você, escute. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, irmãos, isso está acontecendo em nossa geração. Isso está acontecendo dentro das nossas igrejas, só não olhamos porque não queremos. Estamos, Senhor, tão atraídos por outras coisas que não vemos que o céu está cerrado sobre nossas igrejas. Não vemos milagres, não vemos batismo com o Espírito Santo, não vemos poder de Deus agindo no meio do povo, porque o céu está fechado. Irmãos, isso é grave, isso é sério. Não há chuva. Às vezes, irmãos, o gafanhoto vem e toma aquilo que a gente planta. Ele destrói tudo aquilo que a gente planta com cuidado. São doenças. Nós nunca enfrentamos tantas pandemias, tantas endemias como nós estamos enfrentando hoje. Estão dizendo agora que vem uma próxima pandemia pior do que a Covid, que nos afetou aqui durante 3 anos ou mais de 3 anos no Brasil. Estão dizendo que vai ocorrer uma pior. O mundo está nos mostrando isso. Deus está nos mostrando isso. Então o que é que ele diz? Se esse povo que se chama pelo meu nome, se nós os cristãos, se nós os servos de Deus, nos humilharmos e orar, buscar a face e se converter dos seus maus caminhos. Maus caminhos do que a Bíblia trata vai além de pecado propriamente. Vai os embaraços que Hebreus cita. Vai as distrações que temos com o mundo. São tantas coisas que estão nos impedindo, irmãos. Nós mesmos que estamos à frente da obra de Deus, há quanto tempo não lemos a Bíblia toda? Lemos às vezes um trecho aqui e outro acolá, preparamos às vezes uma palavra para dizer para a igreja, mas não há leitura para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. E a palavra de Deus diz que Deus só vai nos ouvir, só vai abençoar o povo aqui, só vai perdoar pecados, se nós tomarmos atitudes corretas diante dele. E é isso que nós precisamos fazer. Há uma necessidade urgente de um arrependimento sincero. Eu diria, irmãos, infelizmente, esta atitude de mudança, essa busca pela presença de Deus, essa atitude de arrependimento precisa de surgir nos altares das nossas igrejas. Nós, os obreiros, nós, os pastores, precisamos fazer isso. Porque há um ditado popular que afirma que nenhuma igreja é maior do que o seu pastor.
Nenhuma igreja é mais espiritual, nenhuma igreja estuda mais a Bíblia, nenhuma igreja ora mais do que o seu pastor faz. Então nós que estamos na frente da obra, pesa sobre nós a iniciativa de ser esse agente de mudanças. E é isso que nós precisamos fazer. O pecado sem arrependimento interrompe a nossa comunhão com Deus. Ele impede que Deus nos responda. O profeta Isaías já disse isso no século 7 a.C. No capítulo 59, ele diz assim, olha, mas as vossas iniquidades. Veja que iniquidade é pior do que pecado. Porque pecado é um ato em si isolado. A iniquidade é uma condição de vida, que a gente está com ela durante todo o tempo. A iniquidade é pior do que o pecado. Ele diz, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu tenho clamado muito a Deus para ter respostas das minhas orações, para ver o agir de Deus no meio da igreja, para ver a graça de Deus no meio da igreja, irmãos. Eu preciso fazer isso. Eu preciso buscar isso. E quanto tempo a gente tem visto que Deus não está respondendo às nossas orações? Não será essa uma das causas que o profeta Isaías está falando? Sem arrependimento sincero, sem mudança de vida. Porque como o escritor de Provérbios disse, quem encobre suas transgressões não prospera, mas quem confessa e deixa. É isso que nós precisamos fazer. Confessar e deixar. Aí nós vamos alcançar êxito em nossas condutas. Veja o que o apóstolo Pedro disse aos irmãos no dia de Pentecostes. Ele disse, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, arrepender e voltar, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O apóstolo João, no capítulo 1, no versículo 9, ele disse, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há necessidade de arrependimento. Há necessidade de mudança nas nossas vidas. Nós precisamos fazer isso. Mas eu diria que, além da mudança de comportamento, do arrependimento, são necessários, eu quero reforçar aqui, o estudo da palavra e a oração. Eu tenho muitas dificuldades para estudar a Bíblia, eu confesso para os irmãos. Mas eu tenho pedido muito a Deus para que me dê disposição para estudar a Bíblia, mas estudá-la com profundidade. Esta semana eu tentei fazer isso, eu fiz um propósito com o Senhor. Falei, Senhor, parece coisa de criança, mas eu fiz, Senhor, eu quero orar e buscar o Senhor todos os dias, e eu quero estudar a Tua Palavra por 1 hora durante essa semana, todos os dias. Porque a gente vai deixando o tempo passar e às vezes a gente se esquece de estudar a Bíblia. E eu me propus a estudá-la, não ler, estudar. Mas eu tive umas experiências tão maravilhosas que vocês nem imaginam. O quanto Deus me enriqueceu com o conhecimento da palavra, com informações que eu não tinha percebido isso. Foi algo assim maravilhoso que Deus fez comigo. A oração abre as janelas do céu. Há um hino antigo que nós cantávamos que dizia isso, que a oração é a chave que abre as janelas do céu. E eu creio que é verdade, irmãos. Quando nós começamos a orar intensamente, quando nós começamos a estudar a Bíblia, Deus faz milagres. Deus faz coisas em nosso meio, irmãos. É importante que a gente faça isso, é importante que a gente ore, é importante que a gente busque, é importante que a gente tenha isso com intensidade. É algo maravilhoso. Eu queria muito ter uma vida dedicada à oração, ao estudo da Bíblia, a uma consagração de fato muito mais intensa do que eu vivo.
E Deus tem me cobrado isso. E eu estou compartilhando aqui com vocês algo que Deus está fazendo na minha vida. E me dando a oportunidade de fazer coisas que eu não tive oportunidade de fazer muitas vezes. E olha que no ano que vem eu vou completar 50 anos que sirvo ao Senhor. Estou grato a Ele por estas coisas que Ele tem feito. O estudo da Bíblia, com atitudes de arrependimento, muda corações, muda pessoas e nos prepara, sabe para quê? Para um avivamento de verdade. Agora, quais são os resultados de um grande avivamento na igreja? O que acontece depois de um grande avivamento? Primeiro, somos cheios plenamente do Espírito Santo. Sabe, nós somos batizados no Espírito. Vocês sabem que existe uma diferença, né? Entre ser batizado com o Espírito e ser batizado no Espírito. O ser batizado no Espírito é o que nós devemos buscar. É quando nós nos imergimos completamente dele, diante dele. O avivamento nos incentiva a sermos continuamente cheios do Espírito. Viver continuamente cheio do Espírito é diferente de você receber o Espírito. É preciso estar o tempo todo, irmãos, sendo cheios, buscando. É como Paulo disse aos Efésios: não vos embriagueis com vinho, porque ali há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É uma condição que eu e você podemos buscar e receber de Deus. É o enchimento do Espírito. Quando isso acontece, nós nos tornamos mais sensíveis para obedecer a palavra de Deus e abandonarmos definitivamente a vida que a gente leva muitas vezes na carne. O Espírito, ele nos fortalece para vencer a carne. E se nós queremos ter vida cristã vitoriosa, nós precisamos nos afastar o mais distante possível de tudo que a carne quer nos atrair, quer nos incentivar a fazer. Nós precisamos de fugir e fugir desesperadamente. O apóstolo Paulo, ele disse aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. A palavra concupiscência é propensão para pecar. Então, quando Paulo está falando de concupiscência, ele fala o seguinte: olha, andai no espírito e vocês não vão ter que se submeter à vontade da carne. Nós temos mais êxito quando nós enfrentamos qualquer batalha, qualquer dificuldade diante de Deus. Nós somos capacitados por Deus a uma vida produtiva, a uma vida abundante. O avivamento, eu diria, nos reconecta ao propósito divino e nos dá vida e vida em abundância. Aquela palavra que o Senhor diz lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, ela diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para nós, para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. E é isso que ele faz. A igreja cheia do Espírito influencia o mundo e não é influenciada por ele. Outro dia eu ouvi uma frase que eu achei interessante. E a frase era a seguinte: você sabe por que a igreja não está mais influenciando o mundo? E ele disse: porque o mundo está influenciando a igreja. Enquanto essa ordem não for invertida, enquanto a igreja não passar a influenciar o mundo, irmãos, nós vamos ter corrupção, violência, nós vamos ter todo tipo de crimes que tem dentro da sociedade. A igreja é a responsável. Uma vez um jornalista perguntou ao reverendo Guilhermino Cunha, que ele era pastor da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. A pergunta foi direta, né? Reverendo, quem é responsável por tanta violência no Rio? Tantos crimes, tanto tráfico. E o reverendo Guilhermino Cunha, ele disse, na sua sabedoria, ele disse: nós, a igreja responsável, porque nós não estamos cumprindo o nosso papel. Então, irmãos, assim que a igreja cumprir o seu papel, a violência vai diminuir, os crimes vão diminuir, a corrupção vai diminuir, tudo vai mudar
quando fizermos isso na presença de Deus. E já partindo para a parte final, eu queria dizer o seguinte, irmãos: o avivamento que precisamos não vem de estratégias humanas. Embora eu tenha apontado aqui muita coisa que nós precisamos fazer, mas nós precisamos fazer tudo isso orientados pela presença do Espírito nas nossas vidas. É isso que nós precisamos. Não vem das estratégias humanas, não vem do nosso ativismo, nem da nossa emotividade, mas é decorrente, sabe de quê? De uma vida de oração, estudo da palavra e consagração pessoal. Quem está disposto a fazer isso? Quem está disposto a parar para orar? Orar 10, 15, 20 minutos por dia, mas orar. Aumentar gradativamente isso, se você puder, mas orar. Estudar a Bíblia. Um propósito de estudá-la de verdade. Sabe, estude um capítulo por dia. E você não tem ideia do que isso pode provocar na sua vida. Você não tem ideia do que Deus pode fazer com você se você se propuser a estudar um capítulo da Bíblia por dia. Não precisa ser 10, nem 20, nem um livro todo. Basta um capítulo e você vai perceber que Deus, Ele fala e faz coisas na sua vida. Nós precisamos fazer isso. O avivamento é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Mas tem um detalhe. Ele só age onde ele encontra corações quebrantados e sedentos por Deus. Se nós estivermos nessa condição de desejar com ardência, de desejar com muita intensidade a presença dele nas nossas vidas, ela vai acontecer. Abacuque orou por isso. Jesus prometeu isso. E a igreja hoje precisa clamar por isso. É isso que nós precisamos fazer. Irmãos, que o Senhor aqueça nossos corações e nos encha de fervor, para que sejamos instrumentos vivos em suas mãos nesses dias de tanta frieza espiritual, de tanta coisa errada na igreja. E agora, já para finalizar de verdade, eu quero apenas deixar com você algumas aplicações sobre isso que nós acabamos de falar. Primeira, revise sua vida espiritual diariamente. Como disse o salmista, no Salmo 139, versículos 23 e 24. Isso deve ser a nossa oração todos os dias. Sonda-me, Senhor, e me conheces. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ah, como seria bom se cada um de nós revisasse as nossas vidas espirituais e diariamente orássemos desta forma. Segunda, estabeleça e seja determinado para orar e estudar a Bíblia diariamente, buscando intimidade com Deus e a direção do Espírito. Eu não falei nesse comentário que eu estou fazendo desta lição sobre a questão do jejum, mas eu quero destacar que o jejum é imprescindível para nos aproximarmos mais de Deus. Então é interessante que a gente faça isso. Terceiro, participe ativamente da vida na igreja, contribuindo para um ambiente de comunhão e fervor espiritual. Você pode fazer isso de várias maneiras. Primeiro, orando intensamente por sua igreja. Segundo, frequentando todas as reuniões que você puder frequentar. Terceiro, não fazendo nenhum comentário depreciativo, nem contra a igreja, nem contra lideranças, nem contra quem quer que seja. E quarto, sendo amigo, sendo companheiro de julgo de todos aqueles que estão do seu lado. Isso você pode fazer. Quarto, seja um propagador do avivamento, incentivando outros a buscar uma vida cheia do Espírito. Experimente isso e comece a divulgar que isso é maravilhoso, que isso transforma, que isso traz bênçãos de Deus para as nossas vidas, que isso nos dá segurança na vida espiritual. Quinto, desconfie dos modismos espirituais e fundamente
sua fé nas Escrituras, discernindo o que é de Deus e o que é apenas aparência de poder. E cuidado, até com heresias. Eu quero encerrar esse estudo com uma frase que é atribuída a Calvino. E ele dizia o seguinte, que aqueles que não estudam a Bíblia pode confundir heresia com a palavra de Deus. Não se esqueça disso. Que o Senhor te abençoe. Busque com intensidade o avivamento na sua vida espiritual. Que o Senhor te abençoe e te guarde.